São os dados assim que vêm crescendo, o aumento da população de idosos, né? Tem uma expectativa de que nos próximos 20 anos a gente terá uma população de em torno de 20 a 30% de indivíduos acima de 75 anos no Brasil. E o interessante dessa estatística é que nós vamos ter 2 mulheres para cada homem. Eu não sei se aos 80 interessa a gente ter 2 mulheres, mas de qualquer maneira, depois o Cláudio vai nos comentar isso. Nós vamos fazer, então a gente convidou 3 experts no assunto para nos falar nisso. A professora Márcia vai nos dar noções de como é que a gente faz o diagnóstico de déficit de cognição, né? Nem todo déficit de cognição é demência, né, Márcia? Mas muitos se encaminham para isso. Nós vamos ver até que ponto a gente tem recursos diagnósticos para trilhar nesse diagnóstico. E aí a gente convidou o Leonardo Vedolin, que é um radiologista muito experiente em neuroimagem. E, por fim, o professor Aizeri, que vai nos dar o impacto disso nos aspectos emocionais. A gente tem 3 minutos finais que eu vou passar um pequeno filmezinho para relaxar, como homenagem aos idosos, que todos nós, como diz o Milor Fernandes, a infância é muito curta, né? A adolescência, adulto jovem é passageira, mas a velhice é para sempre. Então, a ideia é que a gente saiba trabalhar bem todas essas fases da vida, e acho que o Grand Round pretende abordar esse tema muito atual. Vamos passar primeiro o nosso filme em cartaz desde março, que é o filme de parada cardíaca, que a gente tem um compromisso com a Joint Commission de organizar o time de parada cardíaca no hospital, e essa ideia subliminar de que todos vocês se familiarizem com as manobras de ressuscitação. The American Heart Association is the nation's leader in life-saving CPR training. In fact, we write the CPR guidelines for everyone, the public, doctors, nurses, and paramedics. This year, we've made a few changes so that it's much easier for anyone to save a life using CPR. Let's take a quick review of the new CPR process and when to use it. When someone's heart stops beating, it's called cardiac arrest. CPR is needed right away when this happens. Cardiac arrest victims will die if they don't get help fast. When cardiac arrest strikes, the victim typically collapses, stops breathing, or stops breathing normally and can't respond. Sir. If the victim does not respond, and the victim is not breathing or not breathing normally, Call 911 yell for and go someone get to call an AED. 911 Okay. and have them get an AED. An AED is a portable electronic device that helps the heart return to its normal rhythm. If you're alone, call 911 and get the AED yourself. Then follow the AED's voice prompts. If no AED is available, immediately start CPR, beginning with compressions. Doing CPR is not hard. Anyone can do it. And now the American Heart Association is making CPR easier than ever. We used to tell people that the proper steps for CPR are airway, breathing, compressions, or ABC. But we've changed that order, so the compressions come first. It's now compressions, airway, breathing, or CAB. This new order makes it easier because anybody can start out with compressions, even with no CPR training. Just push hard and fast on the center of the chest. If you haven't been trained, keep pushing until help arrives. When you give compressions, make sure you push the chest down at least 2 inches and allow a little time for the chest to come back up. Push as hard and fast as you can. The perfect rate for compressions is at least 100 per minute. That's the same speed as the beat of the song Stayin' Alive, so try to keep that tune in your head if it helps. If you've been trained in CPR, push on the chest 30 times, then open the airway by tilting the head back and lifting the chin. This helps air reach the lungs. Next, give 2 mouth-to-mouth breaths over 1 second for each breath, and watch for the chest to rise. Continue the CAB cycle until help or an AED arrives. Use the same CAB cycle for adults, children, and infants. This is just a quick overview. So, to learn more or to sign up for CPR training that can help you save someone's life, visit our website at www.heart.org/CPR.
bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Nazi pelo convite para falar um pouco sobre a avaliação cognitiva do idoso pelo clínico. Acho que isso é extremamente importante, dada a frequência com que se atende pessoas idosas em qualquer nível de atendimento e cada vez mais. Então, o que eu trouxe para falar curto, nesses minutos, e entrar logo nas questões mais importantes. Queixa de memória é algo extremamente comum entre os idosos. Aproximadamente 44% dos idosos normais vão se queixar de problemas de memória. E, em geral, não está relacionado com doença. Então, se a gente usar como diretriz, numa consulta, a queixa de memória, de problemas cognitivos do idoso, como sendo o meu alerta para uma tomada de decisão, isso poderá levar para decisões totalmente erradas, porque o fato do idoso, ele mesmo, se queixar não é significativo de nada. Ele pode simplesmente não ter nem sequer um transtorno psiquiátrico. O autorrelato, então, de normalidade ou de comprometimento cognitivo não é confiável, não correlaciona com o desempenho cognitivo, não prediz desenvolvimento futuro de demência. Mas é o que a gente mais vê na prática, seja aqui no ambulatório, seja em qualquer nível de atendimento, o que a gente mais vê é isso. O paciente foi encaminhado porque tinha muita queixa de problema de memória. Vai para avaliação, para uma avaliação terciária, para uma avaliação extremamente específica, porque tem queixa, sem ter passado por uma avaliação mínima pelo clínico. Falso negativo. Falso negativo, então, o que é isso? A queixa, olha, a pessoa não ter queixa nenhuma, né, e, de fato, ter algum problema. Os pacientes que realmente têm comprometimento, no caso de ter uma demência, eles não são detectados se a gente usar a expectativa de queixa. Porque a negligência de déficit, que se chama anosognosia, é uma manifestação extremamente frequente na doença de Alzheimer, que é uma das causas mais comuns de demência. Então, se a gente vai esperar que o paciente com Alzheimer se queixe, tem uma expectativa errada, porque eles, na grande maioria, não se queixam. Então, quem é que se queixa? Não é o paciente com Alzheimer, não é o paciente que tem um déficit que vai levar para as doenças que a gente quer encontrar. Então, tem um erro de pensamento, tem um erro de preparo do clínico para atender o idoso, que é esperar que ele se queixe. Quem se queixa por outras coisas, mas não porque tem doença de Alzheimer, não porque tem demência de corpos de Levy, não porque tem demência frontotemporal ou porque tem alguma outra demência mais importante. Ele vai se queixar por outras coisas. Deprimidos, não demenciados, esses podem se queixar significativamente de perda de memória, mas, do ponto de vista objetivo de alteração de memória, não se demonstra em testes que eles tenham, de fato, alterações de memória. Às vezes, eles podem ter alguma alteração no desempenho objetivo, mas, geralmente, é desproporcional a queixa para o que a gente vai observar no desempenho dessas pessoas. Então, o mais preditivo de queixa é alteração psiquiátrica, vai ser transtorno psiquiátrico. Mas o que a gente vê na prática é o contrário. O paciente tem queixa, ele vai encaminhado direto para um atendimento neurológico com o foco nos diagnósticos, então, de demência. O relato do informante é uma diretriz confiável do estado cognitivo atual do idoso. Então, os idosos não demenciados, especialmente se ainda não têm um quadro demencial definido, e um informante relata que passou a observar mudança no perfil cognitivo dessa pessoa, e isso pode ser preditivo de desenvolvimento de demência. Então, o que a gente usa em relação ao informante? Acreditar no relato de dificuldade de memória do paciente, então isso é confiável.
A demência é sugerida por mudança, um declínio do nível cognitivo em relação ao período anterior, consistência dos déficits e interferência com as atividades regulares. A gente identifica isso no relato do informante. Em relação ao paciente, o autorrelato de queixa, então, não é preditivo de demência de forma confiável e o desempenho de memória é comprometido. Então, vou ter que ter uma avaliação objetiva de memória ou cognitiva desse paciente. Quais são os problemas potenciais com os informantes? Confiabilidade, porque a gente diz o quê? O relato de um informante confiável. Eu preciso determinar se o informante ele é confiável. Ele tem que ser confiável porque ele tem que, de fato, conviver com aquela pessoa. Ele tem que, de fato, ser neutro no seu relato. Ele não pode ter um viés. Que ele está me contando uma versão porque ele é movido por um outro interesse que não simplesmente relatar a verdade. E isso a gente tem que saber detectar. Disponibilidade, né? Então, que tipo de sujeito é esse? Aí tem alguns estudos que mostram mais ou menos quem é a pessoa que é o informante, geralmente parceiro, filho, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, o perfil de informante geralmente é o mesmo. A acurácia geralmente é boa, aí tem aquilo que eu falei, que a gente precisa definir se o informante ele tem neutralidade suficiente para relatar os fatos de acordo com a verdade, né? E aí, então, essa informação ela é confiável. E entra a arte, que é o julgamento clínico necessário para sintetizar observações do informante e o desempenho dos pacientes, que é muito importante. A anamnese é muito importante na detecção de demência, de comprometimento cognitivo. Entender o que vem acontecendo ao longo do tempo é fundamental. E não vai ter nenhum tipo de escala que possa ser aplicada que não exija um bom julgamento clínico. Porque uma escala aplicada sem noção de contexto, ela provoca erro de avaliação. Então, a detecção, mudanças intraindividuais, que são as observações do informante sobre o declínio da capacidade cognitiva e funcional prévia, que cada vez se utiliza mais isso, que é como que o indivíduo modificou a sua capacidade ao longo do tempo, em relação às diferenças interindividuais, que é aquela como que o sujeito se desempenha numa tarefa comparado com o padrão das pessoas daquela mesma faixa etária, que é o testes, né? Com padrão ajustados, então, para a idade e educação. O que a gente utiliza para avaliar o desempenho cognitivo, então, dos idosos? Então, o que é muito importante? História, relato de queda de desempenho, mudança de padrão funcional. E isso tem que vir, então, de um informante confiável. Além disso, com o paciente, eu vou ter que ter uma avaliação objetiva de desempenho cognitivo, que pode ser alguma coisa breve. Eu posso usar, por exemplo, o mini exame do estado mental, que me dá uma avaliação global. Pode não ser bom, dependendo do tipo de etiologia do comprometimento cognitivo. Nem toda a causa de demência vai ser detectada pelo mini exame do estado mental. Por exemplo, em alguns casos, como demência vascular ou frontotemporal, o paciente pode ter um mini mental com um desempenho bastante elevado. Se ele tiver mais alteração só de funções executivas, ele pode ter um desempenho alto ainda no mini exame do estado mental. Mas a gente acaba tendo uma rotina de ter sempre o mini mental feito para os pacientes, mas quem trabalha nessa área já entrou no automático. Então, é um teste simples, leva ali uns 5 minutinhos para fazer. Normalmente, quando começa a examinar o paciente, já começa a aplicar ao mesmo tempo, né? Não precisa parar tudo para fazer o mini mental. E quando termina o exame do paciente, já está com a anamnese, o exame tem o mini mental também pronto.
Então, avalia questões de orientação temporal e espacial, registro, atenção e cálculo, evocação das palavras que foram usadas lá no registro, alguns itens de linguagem, de função visoconstrutiva para copiar esse desenho, leitura e escrita. O máximo de pontuação é 30 e a gente usa um ponto de corte que tem uma discussão enorme, porque tem muita influência da educação, mas, em geral, se usa um ponto de corte de 24 para pessoas que têm uma escolaridade pelo menos acima de 8. Bom, outros testes rápidos que a gente pode fazer, o teste do desenho do relógio, que é simplesmente pedir para a pessoa desenhar um relógio espontaneamente. Um relógio analógico. Né? Então, o que a gente espera é que ela faça um reloginho assim e depois a gente pede para ela colocar um horário que é 2:50, por exemplo. Um teste de fluência verbal, a gente pode simplesmente, não estou imaginando que todo mundo vai fazer tudo isso, a gente pode usar o Minimental mais uma outra coisa que não gasta 10 minutos, nem isso. Né? Que é pedir para a pessoa dizer todos os nomes de animais que ela conseguir lembrar em 1 minuto, dizer, a partir de agora. E a pessoa diz, e aí a gente vai anotando rapidamente, aí completa o minuto, parou, e aí conta quantos nomes de animais a pessoa conseguiu lembrar. Ou uma lista de palavras, que vem lá do SERAD, que é uma escala de avaliação cognitiva mais ampla. Então, falar essas palavras lentamente, quando termina, pedir para a pessoa repetir. O teste mais completo é feito, se repete 3 vezes, depois tem uma parte de reconhecimento, mas a gente pode simplesmente pedir para a pessoa evocar uma única vez, pelo menos a gente tem uma ideia de uma evocação simples, né, da lista de palavras. Ou usar a extensão de dígitos, que a gente vai dizendo os números, começando a sequência de 2, pedindo para a pessoa repetir assim que a gente para, né? E a gente interrompe o teste quando a pessoa erra 2 sequências consecutivamente. E aí vai dar a pontuação, que é todas as sequências corretas feitas até aquele ponto em que ela então errou 2 sequências consecutivamente. Então, a gente pode fazer isso, usar um Minimental mais um outro teste desses, pelo menos tem uma noção do desempenho cognitivo do paciente. Para resumir, qual é o papel do clínico? Se fosse dor no peito, a síndrome, e a avaliação seria o quê? História, exame, imagem apropriada, exames de laboratório, testes, para depois entrar no diagnóstico diferencial e etiologia. Para pensar em doença arterial coronariana e depois no manejo, terapia medicamentosa e não medicamentosa. Por que a gente não faz a mesma coisa quando está falando de alteração cognitiva do idoso? Tem que fazer a mesma coisa. Então, comprometimento cognitivo, história, exame, imagem apropriada, laboratório e testes, como testes neuropsicológicos. Depois disso tudo feito, que eu nem entrei na rotina de investigação nem nada, porque nem vai dar tempo. Estou pegando só a parte bem inicial, que é onde reside o maior problema. Porque pedir exame de laboratório, todo mundo sabe. Às vezes não sabe para quê, mas todo mundo sabe. Aí vamos entrar no diagnóstico diferencial, então pode ser desde comprometimento cognitivo leve, ou demência, como doença de Alzheimer, demência vascular, corpus de Levy, frontotemporal, enfim, todas as possibilidades. E depois a terapia, existindo terapia medicamentosa ou não, e os manejos não medicamentosos. Enfim, o raciocínio é exatamente o mesmo. Né? E a parte mais importante está aqui no início, né? Que é o papel do clínico. E era isso, então, que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado, professor. Vou passar para o nosso radiologista, consultor. O Leonardo tem uma grande experiência em neuroimagem. Chegou há pouco dos Estados Unidos, eu nem sei bem aonde é que tu andava. Onde é que tu andava? São Francisco. São Francisco. No Havaí. E para a gente ver o que a gente pode evoluir no diagnóstico. Nem sempre é tão fácil assim para o clínico, né? E será que a imagem nos apoia? Vamos ver, Leonardo. Então, obrigado, Nazi. Bom dia a todos.
E obrigado pelo convite, né? Vou enrolar um pouquinho para ver se passa o PowerPoint. Tá. Eu vou começar, na verdade, com o último slide da Márcia, né? Eu acho que é fundamental que a gente tenha isso em mente quando a gente vai falar sobre imagem. Imagem não é o principal exame ou a principal forma de investigar algum paciente com uma síndrome demencial. Sem dúvida alguma, o exame clínico ele é muito mais importante que isso. A imagem ela entra numa etapa subsequente que é basicamente o diferencial das doenças, né? E meu papel aqui vai ser tentar mostrar para vocês o que eu penso um pouco, em 15 minutos, sobre os métodos de imagem em relação a esse tópico. Então, qual a importância desse tema? Existem várias razões para a gente discutir imagem em síndrome demencial. A prevalência mundial é extremamente alta, em crescimento, especialmente em países em desenvolvimento. Se a gente for buscar na literatura evidências do uso de exames de imagem em síndromes demenciais, seja ressonância magnética convencional, métodos avançados, a gente vai ver que existe um crescimento significativo nesse número de estudos. Se a gente for falar sobre custo, a gente vai lembrar que praticamente todos os pacientes com diagnóstico de síndrome demencial eles vão acabar fazendo tomografia ou ressonância magnética, e se a gente tentar quantificar isso, hoje, se todos os indivíduos americanos resolvessem fazer exame de imagem para demência, a gente teria que se gastar entre 10 a 20 bilhões de dólares. Então, um número realmente expressivo, né? Isso certamente impacta em vários setores da economia. E, além disso, o número é pequeno, mas existe uma estimativa menor que 5% de causas reversíveis de síndromes demenciais, que o exame de imagem, detectando essa causa, a gente pode, eventualmente, até tratar e curar esse quadro. Então, existem várias razões para isso. Do ponto de vista de imagens, tem dois grandes fundamentos para usar ressonância magnética e tomografia. O primeiro deles é usar o exame para buscar avaliação morfológica. Então, se eu uso o exame de imagem com uma visão morfológica, eu quero detectar redução de volume, alteração de densidade, alteração de sinal, morfologia do cérebro. Ou eu posso avaliar a função, né? Então, avaliar a função do ponto de vista de metabolismo da glicose, por exemplo, avaliar a função de metabólitos cerebrais com espectroscopia, assim por diante. Do ponto de vista morfológico, basicamente, isso é bem básico, mas eu acho que sintetiza grande parte daquilo que eu vou falar aqui, são dois achados de imagem que a gente tem que buscar. O primeiro é perda de volume, redução volumétrica de um lobo, de um giro ou de todo o encéfalo, e alteração de sinal no caso de ressonância. Os dois, eles têm um substrato patológico bem claro, né? O primeiro deles é perda neuronal, então perda neuronal causa perda de volume no exame de imagem, e reação astrocitária gliose causa alteração de densidade ou sinal nos exames de imagem. E na função, se eu usar exames de medicina nuclear como SPECT e PET, eu vou ver perda de metabolismo da glicose, se eu usar outros métodos como espectroscopia, eu vou ver metabolismo de outros metabólitos, como inositol, por exemplo, e N-acetilospartato. Então, isso é bem básico. O exame de imagem é utilizado com dois objetivos: avaliar morfologia e função. Do ponto de vista clínico, como é que eu posso encaixar esses exames de imagem? Eu posso querer usar um exame de imagem para separar o indivíduo que tem um quadro demencial, uma síndrome demencial clara, daquele indivíduo que tem envelhecimento normal, né? Isso, do ponto de vista prático, não é possível se fazer com segurança, né? Exame de imagem, somente sem nenhum dado clínico, né? Eu afirmar no exame que esse indivíduo tem demência é complicado, eu diria que é praticamente impossível. Não é esse o papel da imagem, não é esse é o papel do clínico numa consulta neurológica para separar indivíduos normais de anormais. Eu posso sim usar, como eu falei, exame de imagem para detectar causas reversíveis, por exemplo, um tumor cerebral causando um quadro de esquecimento progressivo, uma hematoma subdural crônico, hidrocefalia, assim por diante. Então, essa é uma razão, eu diria, muito boa para se usar exame de imagem nesse contexto. Na minha opinião, o grande papel, né, o segundo grande papel, na verdade, é diferenciar síndromes demenciais, que naquele slide que a Márcia mostrou seria o terceiro item dos 4, né? Quer dizer, eu tenho um indivíduo com um quadro demencial claro, solicito exames de imagem, eu preciso agora de diferenciar uma doença de outra, aí eu posso usar exame de ressonância para separá-las, com alguma segurança. Ou, se eu quiser fazer pesquisa, eu posso usar exames de imagem com biomarcador. Isso certamente é um grande espaço para exames de imagem. Isso, se eu quiser estudar, por exemplo, história natural de uma doença, se eu quiser testar um novo fármaco e usar ressonância magnética como desfecho clínico, como desfecho, variável de desfecho, eu posso usar, e realmente é o grande, se a gente for analisar do ponto de vista de prevalência na literatura, é o grande aplicação hoje em relação à ressonância magnética e tomografia. Então, o que é a vida real, né? A vida real é um caso como esse. É um caso que eu vi na semana passada e a gente vê isso quase que diariamente, né? Quer dizer, uma coisa é eu receber um pedido, eu não, quem estiver interpretando exame de imagem, com um paciente que tem demência frontotemporal
E aí fica fácil de olhar o exame de imagem e ver se tem uma atrofia seletiva num ou outro giro, né? Mas o problema é que, na prática, isso acontece. Esse é um paciente que tem 70 anos e o médico assistente colocou no pedido que o paciente tinha hidrocefalia, está aqui em cima, né? Então, ele tem hidrocefalia, ele tem esquecimento, ele tem confusão mental e tem depressão. Então, ele tem 4 dados clínicos que, do ponto de vista de imagem, complica muito. Eu tenho hidrocefalia, eu tenho esquecimento, eu tenho confusão mental e tenho depressão. Né? Então, e aí surge o exame de imagem, são aqui as 4 principais imagens do exame. A gente vê que os ventrículos laterais eles estão dilatados, sem dúvida alguma. Existe uma redução de volume difusa do encéfalo, mas se a gente analisar com calma, a gente vai ver que, por alguma razão, esse ventrículo aqui está um pouco maior que esse. Né? Se a gente olhar mais na frente, aqui a gente vê que o lobo frontal talvez ele seja menor aqui do que lá. No coronal isso fica um pouco mais claro. Né? Esse é o giro frontal superior, médio e inferior. Aqui eu tenho menos volume. E se eu usar uma imagem FLAIR, né, que é uma imagem bem sensível para detectar alteração, o sinal também está alterado nessa região. Então, eu tenho um paciente que tem pelo menos 4 potenciais sintomas e sinais ou doenças. Eu tenho ventrículos dilatados, eu tenho atrofia difusa, mas ela é mais de um lobo, tem alteração do sinal. Então, como é que eu vou partir para a investigação nesse caso? Né? Então, a primeira pergunta, esse exame demonstra hidrocefalia? Né? Como eu falei, é uma causa reversível. Nessa né? O paciente tem que fazer uma derivação ventricular, porque ele tem ventrículos dilatados. Será que o esquecimento dele está associado ao Alzheimer? Ou melhor, existem achados de Alzheimer nesse exame? Será que pela confusão mental dele não poderia ser uma causa aguda? Deficiência de vitamina, enfim, uma outra razão? Ou será que existe uma outra hipótese diagnóstica? Né? Então, esse caso é a vida real do dia a dia de pacientes que chegam com sintomas confusos. Esse é um caso absolutamente típico de uma demência frontotemporal, com predomínio frontal esquerdo. Né? Não existe nenhuma indicação aqui de alteração de linguagem na história, mas é muito provável que o paciente tenha alteração de linguagem no exame clínico. Então, para mostrar que isso sintetiza aquilo que a gente vê no dia a dia. Então, o que eu vou passar para vocês agora são 8 ou 9 exemplos, né? Um slide por doença, do aspecto assim, fenotípico mais importante dela. Né? Então, em relação ao Alzheimer, que é a causa mais comum de demência, o aspecto de imagem mais característico, na verdade, é uma perda de volume numa região específica do encéfalo, que é a região mesial do lobo temporal, onde estão algumas estruturas, como o hipocampo, que está aqui, ele está atrofiado, né, está bem pequeno, o giro parahipocampal está atrofiado, o fusiforme está atrofiado, e o tronco do lobo temporal também tem atrofia. Então, esse é o fenótipo Alzheimer. Né? Importante destacar, né, que esse padrão de imagem ele invariavelmente acontece numa fase crônica da doença. Né? É muito pouco provável que a gente consiga fazer um diagnóstico de Alzheimer antes de um bom exame clínico, porque isso é crônico, né? Não é o papel da imagem diagnosticar precocemente isso. Eventualmente, a gente pode usar o exame de imagem para seguir o indivíduo ao longo do tempo, mas doença de Alzheimer não é o papel de ressonância magnética ou tomografia. É o papel do clínico. Né? Nosso papel aqui é mapear, confirmar ou corroborar uma hipótese clínica e demonstrar isso, eventualmente comparar ao longo do tempo. Em demência vascular, a coisa muda um pouco, porque aqui sim os exames de imagem eles podem auxiliar bastante, né? E aqui são 2 pacientes diferentes com 2 demências vasculares diferentes. O primeiro é um paciente que tem várias lesões na substância branca, né? A gente está vendo aqui, isso é tudo doença de pequeno vaso, então esse é um indivíduo hipertenso, diabético, que tem um quadro cognitivo subcortical, demência vascular do tipo subcortical Bieswanger. Então, um aspecto de imagem bem característico, né? Isso corrobora uma impressão clínica que muitas vezes é feita, e no outro indivíduo que a gente vê são alterações, está um pouco escuro, mas de qualquer forma a gente vê que além das lesões brancas existem lesões escuras, né? Isso é sangramento. Então aqui a gente já fez um outro tipo de demência vascular com depósito de hemosiderina, ou por microsangramento hipertensivo, ou por angiopatia amiloide, ou por uma outra doença que deposita materiais que sangram. Né? Isso, de certa forma, tem importância, os pacientes têm uma incidência maior de hematomas lobares, podem morrer por causa disso. Então, de novo, um aspecto de imagem bem característico. Eu já falei sobre demência frontotemporal, isso é bem típico também. Eu mostrei um caso de frontotemporal com predomínio frontal à esquerda. Esse é um outro paciente que tem, de novo, atrofia muito maior na região anterior do encéfalo. Vocês estão vendo aqui, né? Olha como o lobo parietal está preservado, o hospital. E à medida que a gente vem para a porção mais anterior, o giro fica bem fino, né? Tem até um sinal típico descrito na literatura que é em lâmina de faca ou lápis, uma linha que representa o giro na fase mais final da evolução dessa atrofia. E, nesse caso, a atrofia é ainda maior do lado direito. Então, tem variantes com predomínio à esquerda, variantes com predomínio à direita, mais temporais, mais frontais. Então, caso de demência frontotemporal.
Aqui um outro exemplo do lado esquerdo, e aqui mostrando qual é a diferença entre exames de imagem morfológicas, tomografia e ressonância, e exames funcionais, nesse caso um PET, né? Então, no exame de ressonância, a gente vê o quê? Atrofia, morfologia, perda de volume. No PET, que a gente vê a alteração funcional, no caso, sendo feita com glicose, uma perda de acúmulo de glicose no córtex. Observem que o vermelho aqui, que significa bastante acúmulo, ele tem muito pouco no lado esquerdo, na região frontal, corroborando a ideia morfológica que a gente vê na ressonância. Essa imagem do PET, obviamente, é muito mais sensível que a ressonância magnética para ver casos de alteração cortical inicial, não tem dúvida em relação a isso. Mas o importante é destacar que os dois mostram fenômenos diferentes. Um é morfologia, o outro é função. Partindo para doenças bem mais infrequentes, né, mas, de certa forma, diagnóstico um pouco mais complicado, porque aqui o fenótipo da imagem não é atrofia, né? Eu não vejo perda de volume. Embora na clínica o indivíduo que tenha doença priônica como essa, né, uma infecção, doença infecciosa, ele tenha um quadro degenerativo de início de evolução mais rápida, às vezes no início da doença o quadro não é tão progressivo, a gente fica um pouco complicado, fica difícil fazer diagnóstico, mas aqui destacar que a doença básica não é atrofia, a alteração básica não é atrofia, sim alteração do sinal. Essa é uma leucocefalia espongiforme, o aspecto de imagem é exatamente como esse, né? Hipersinal, pode ser no córtex, pode ser no putamen, como nesse caso aqui. E esse paciente acaba, todos eles evoluindo para, ou grande parte deles, a morte em pouco tempo. Então, outro papel de imagem em doença degenerativa, demencial. Síndromes parkinsonianas é outro grande grupo de doenças. É claro que aqui existe um dado clínico que ajuda a diferenciar muito, que é a presença de sintomas extrapiramidais, um tremor, bradicinesia, assim por diante, mas às vezes o paciente com Parkinson tem demência com pouco Parkinson, enfim, a gente fica na dúvida. Esse é um exemplo de uma doença degenerativa parkinsoniana chamada atrofia de múltiplos sistemas, do tipo cerebelar, que tem dois aspectos bem típicos de imagem, o sinal da cruz na ponte e uma alteração difusa de sinal no putamen. Então, esse é um padrão de imagem bem característico, né? Esse é um caso interessante também, que é uma outra síndrome demencial com parkinsonismo, mas não a MS, sim, paralisia supranuclear progressiva, PSP, paralisia supranuclear progressiva, onde o achado de imagem é um só. E pode passar assim, despercebido, com certeza, que é uma atrofia seletiva no mesencéfalo. Né? A gente observa que essa aqui é a ponte, bulbo, cerebelo, esse é o mesencéfalo, está afilado, com uma ponta para cima, né? Bem característico dessa doença. Nesse caso, com um achado de imagem bem interessante também, que é uma alteração na porção mais baixa do bulbo por degeneração olivar hipertrófica. Outro caso de demência com aspecto de imagem bem característico, né, que a atrofia ela é difusa, só que se a gente olhar com atenção e lembrar da anatomia básica, né, esse é o giro pré-central, o giro pós-central está aqui, sulco central. Observe a espessura do giro pré do lado direito e do giro do pré do lado esquerdo, e principalmente do pós, giro pós-central direito, muito menor que o lado esquerdo. Esse é um padrão de imagem bem característico desse tipo de demência, que é a degeneração córtico basal. Os pacientes têm apraxias, geralmente contralateral ou local afetado. Então, de novo, um exemplo de imagem útil nesse contexto. Doença com acúmulo de ferro é um outro grupo que pode também ser muito bem detectado por ressonância. Aqui, de novo, um aspecto de imagem bem descrito na literatura, que é o olhos de tigre, né, que é um aspecto de imagem bem típico desse grupo de doenças, neurodegeneração com acúmulo cerebral de ferro. Então, a ideia que eu acho que tem que se passar em 15 minutos é essa, né? Não existe nenhuma dúvida que exame de imagem ele é complementar ou até secundário em relação ao exame clínico, né? O exame clínico ele é fundamental, é imprescindível, mas o que a gente tem que lembrar é que exame de imagem também é importante, né? Especialmente se a gente lembrar que todos os indivíduos com um quadro demencial vão acabar fazendo ou tomografia ou ressonância. Então, a gente tem aí uma população grande de indivíduos fazendo exames de imagem. Lembrar que imagem reflete duas coisas, o substrato patológico, então perda de neurônio com atrofia seletiva ou difusa, e alteração de função com alterações em exames de imagem, como PET e espectroscopia de prótese por ressonância. Então, isso é fato em relação à imagem. E o nosso desafio, na verdade, como médicos, clínicos ou radiologistas, é tentar encaixar o exame de imagem na sua verdadeira função, né? Quer dizer, se eu for tentar usar a imagem, porque eu estou com pressa no consultório, quiser fazer um diagnóstico precoce de Alzheimer, porque eu não tenho tempo para fazer um exame de Mini-Mental ou fazer um outro teste, como a Márcia mostrou, para separar Alzheimer de envelhecimento normal, que seria a primeira aplicação, eu não vou fazer uma boa aplicação do exame de imagem. Eu vou levar custo para o sistema e não vou ter uma boa resposta. Vai ser um exame normal ou pouco resolutivo. Se eu tiver um quadro
neurodegenerativo, com uma síndrome demencial, e que existe um dado clínico, por exemplo, um fundo de olho com edema de papila, bom, de repente esse paciente tem um quadro reversível, tem hidrocefalia, tem um tumor cerebral. Essa é uma bela aplicação para exame de imagem. Se eu tenho dúvida diagnóstica, né, é um paciente que tem envelhecimento, mas ele tem, assim, além do esquecimento, ele tem alteração de linguagem, ele tem alteração extrapiramidal, eu quero separar Alzheimer de Parkinson ou Alzheimer de uma síndrome parkinsoniana plus, é uma outra razão para usar solicitar exame de imagem. E, obviamente, né, se eu trabalhar no setor ou no serviço, uma universidade que tenha estímulo para pesquisa, eu tenho aqui um grande campo, né? Exames de imagem hoje para avaliação de história natural de doença, desfecho, biomarcador é um grande campo, né? Porque a gente tem diversas opções de imagem, desde imagens convencionais, morfológicas, até funcionais, né? Tratografia, espectroscopia, funcional, perfusão cerebral. Então, basicamente, era isso, né? Espero que fique claro assim que o exame de imagem não substitui o exame clínico. O exame clínico ele é a base de tudo, o exame de imagem ele complementa um exame clínico bem feito. Obrigado. Obrigado, Orlando. Professora Azeri. Eu acho que isso aqui. Bom dia, agradeço ao professor Nazi, depois dessas duas belas apresentações, extremamente objetivas. O meu primeiro desafio é que seja encontrado... Já encontraste? É sempre um estresse inicial. Como vocês viram, existe duas coisas muito importantes. Uma delas é o envelhecimento normal e as características do envelhecimento, e a outra é a presença de patologias, que podem ser patologias neurológicas ou psiquiátricas. Eu vou me deter principalmente no que se chama características emocionais do envelhecimento e tentar correlacionar. Deixa eu ver se eu acho esse negocinho aqui, que sempre é um desafio. Eu avanço com qual? Muito bem. O ciclo da vida humana se caracteriza por uma sucessão de etapas, que vocês talvez estejam começando a identificar o personagem que se caracterizou por ser a pessoa que mais se observou possivelmente na história da pintura. E, ao longo de sua vida, pintou uma quantidade industrial de autorretratos. Já identificaram? Ou ainda não? Trata-se do Rembrandt, possivelmente o maior pintor característico de uma época de ouro da pintura flamenga ou holandesa. E essas duas fotos, esses dois quadros estão exatamente um na frente do outro numa sala da National Gallery em Londres. E ao longo dos séculos eles ficam se olhando. E eu coloquei os dois lado a lado porque eu tive um impacto tremendo no dia que eu descobri que eles estavam colocados assim e fiquei imaginando, fantasiando, o que acontece depois que o museu fecha e eles ficam se olhando ao longo dos séculos, um ao outro, e pensando, o velho olhando para o jovem olhando para o velho. E essa é uma característica importante do envelhecimento. A pessoa olha para a sua vida nesse momento, nos momentos anteriores, e possivelmente fica pensando o que vai acontecer. Ela vai se encaminhar para uma demência, para uma depressão, vai ter uma velhice normal até a morte, o que será que vai acontecer? Como se sabe, então, nós estamos vivendo uma inversão da pirâmide demográfica, e como o Nazi falou no início, cada vez mais nós vamos ter velhos na população, numa tal proporção que, num certo sentido, todos seremos geriatras, queiramos ou não. Então, é uma característica não só dos países ditos desenvolvidos, como de todos os países, e o Brasil não escapa disso. Ao longo da história, várias visões sociais da velhice foram ocorrendo, desde o velho sábio da antiguidade, os conselhos de anciãos, depois
a luta pelo mercado de trabalho e, progressivamente, foi havendo uma marginalização dos velhos, até que houve uma reação. No Brasil, nós temos, por exemplo, o Estatuto do Idoso, que defende os direitos dos velhos, tanto quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem um curioso movimento nos Estados Unidos, os Panteras Cinza, que a imagem dos panteras negros lutaram violentamente e, hoje em dia, ocupam um lugar importante na sociedade americana. Aqui é uma discussão interessante. Nós devemos usar a palavra velho ou a palavra idoso? Usa-se muito a palavra idoso. Esses anos atrás havia uma frase nos muros da cidade, que a palavra cão não morde, quem morde é o cão. Então, se a gente usa o politicamente correto, ou nós vamos falar do velho como um substantivo ou como um adjetivo? Se nós falarmos como um adjetivo, quem gosta de velho é reumatismo e uma série de outras coisas semelhantes. Se nós falarmos como um substantivo, é uma etapa da vida como qualquer outra, com suas perdas e seus ganhos. Uma das coisas importantes da velhice, que há alguns anos atrás eu descobri junto com a minha orientadora do doutorado, a doutora Márcia Chaves, que está aqui, numa enorme pesquisa que nós fizemos sobre velhos que moravam, né, perto do hospital, é que a rede social é um elemento central do envelhecimento. E na rede social significa contatos com pessoas significativas, grupos, encontros pessoais e, principalmente, a existência de um ou de uma confidente. Nós, na época, não sei se tu ainda te lembra, mas eu me lembro, apesar de eu ser mais velho que tu, que uma das coisas muito importantes é que se viu uma relação entre a existência ou não de confidente e depressão. Ter confidentes, ter alguma rede, protege da depressão. De modo que esse eu acho que é um achado bastante interessante. Um outro aspecto importante da velhice é a questão dos avós. Eu atualmente brinco com os meus alunos da psicologia médica que antigamente a psicanálise dizia que a mãe era a figura mais importante. Depois se descobriu que era o pai, mas atualmente se sabe que são os avós, por razões absolutamente interesseiras. Eu estou dizendo isso, e alguns colegas que estão aqui também devem pensar o mesmo. Mas é muito interessante que, quando a pessoa acima dos 65, 94% são avós. Então, é o impacto concreto da velhice. É como se o cara recebesse um carimbo. Bom, agora ingressaste na velhice. Tem netos, vovô, vovó. Dizem até que o pior de ser avô não é o fato de ser avô, mas é dormir com uma avó. Dizem as más línguas. São elementos intermediários entre 5 gerações. Os avós são aqueles que transmitem as gerações, transmitem as tradições, transmitem as gerações. São um modelo de identificação e existem conflitos entre as gerações nos quais os avós estão muito envolvidos. Ao contrário daquelas figuras simpáticas e bonachonas, os avós são como as crianças, eles são extremamente ativos e extremamente capazes de provocar conflitos nas famílias. Por exemplo, se associando com os netos contra os pais, basicamente isso. Todo mundo sabe disso. Também se associando com os pais contra os netos, mas mais provavelmente querendo estabelecer uma manutenção de um status importante no seio da família. O complexo de Édipo, como todo mundo sabe, é um fato estruturante do desenvolvimento, mas o que acontece é que na velhice é uma inversão de papéis. Os filhos se tornam os pais se tornam frágeis, os pais sentam no banco de trás do carro, os filhos no banco da frente, e os filhos começam progressivamente a dar ordens. Casualmente, eu estava lendo um livro do Philip Roth, que recém saiu traduzido, Patrimônio, em que ele conta a doença do pai, que teve um tumor cerebral e começou a entrar num quadro de deterioração, e, num certo momento, ele dá uma ordem para o pai, e diz assim: agora você vai se vestir e nós vamos dar uma caminhada. E ele diz, esse foi o fim de uma era, porque ele começou a cuidar do pai como se ele fosse o pai e o pai fosse o filho. E, para surpresa total dele, que tinha 60 anos na ocasião, o pai obedeceu, botou a roupinha e foram dar uma caminhada. Então,
Isso é uma coisa importante, porque pode haver inveja entre as gerações, mas pode haver também identificações de uma com a outra. O que acontece quando nós atendemos pacientes velhos? Acontece uma coisa que é a redição de conflitos infantis. O cuidador, e aí nós entramos também na grande área das demências, que é a necessidade de cuidadores, e a gente sabe que ser cuidador é uma das coisas mais difíceis, e acontece o que se chama transferência reversa, em que, frequentemente, o médico, a enfermeira, o cuidador, representa um filho ou um neto, em que o velho espera dessas figuras cuidados que ele frequentemente acha que não tem dos seus próprios familiares, dos quais tem queixa, principalmente os institucionalizados. A nossa reação emocional é muito importante, porque como é que nós vamos enfrentar essa situação de atender pessoas velhas? O velho, o que é? O velho, está falando mas pensando no velho como uma figura geral, é nós amanhã. Então, cada um que atende o velho se vê como vai ser no futuro, ou vê como foi o seu pai, ou como é a sua mãe, ou como é o seu avô, bisavô e assim por diante. E aí acontece a questão do desamparo ou do desespero, de tal maneira que atender velhos coloca uma grande dificuldade. Por exemplo, existe uma série de pesquisas que mostram que a prevalência de determinadas doenças é maior entre os cuidadores de velhos do que na população geral, porque eles são submetidos a uma pressão constante, diária, a um desafio, e algumas vezes existem relatos de maus tratos aos velhos, assim como existem relatos de maus tratos a crianças, que são detectados por câmeras ou outras coisas, e realmente são coisas graves, mas, olhando o tipo de relação que o cuidador estabelece, às vezes é possível entender o ódio impotente que vai se estabelecendo e que, às vezes, se extravasa sob a forma de um ataque. Um velho dependente de cuidados, muitas vezes sente um ódio impotente dos seus filhos, dos seus netos, acha que não é cuidado e descarrega em cima do cuidador, o qual tem que ser uma figura de grande capacidade de holding, de grande capacidade de continência. Às vezes, essa continência não funciona. A morte está presente na velhice. Naturalmente, pode ocorrer em qualquer época da vida, mas é mais frequente na velhice. Exatamente como disse o Milor, né, que o Nazi lembrou, que a morte ocorre uma vez só, mas é definitiva. Então, a gente recorre algumas vezes ao humor, mas ela tem significados culturais, religiosos, ela significa a perda dos vínculos amorosos, a gente pode negar, fazer de conta que não tem nada, e pode, em algum momento, tomar a consciência de que esse é um evento que vai acontecer, e é preciso, talvez, elaborar e aceitar esse desfecho do ciclo vital. Há dois cenários possíveis. Um é o cenário da desesperança e o outro é o cenário da integridade. E essa é uma diferença que um grande psicanalista americano, Erik Erikson, estabeleceu. O velho se debate entre a desesperança, o desespero e a integridade. No primeiro cenário, nós vamos encontrar depressão, déficit cognitivo, amargura e inveja. O déficit cognitivo pode provocar desesperança. A demência pode provocar desesperança, e aí nós temos toda a quantidade de quadros, às vezes de difícil diagnóstico, entre a depressão e o déficit cognitivo. Do lado da integridade, nós vamos ter os aspectos positivos da velhice, que são a criatividade, a generatividade, a atividade e a gratidão. Talvez a gratidão seja uma das coisas mais difíceis. O que consiste a gratidão? A gratidão consiste em poder reconhecer o que foi recebido ao longo da vida e não ficar dominado pelo ódio e pela inveja dos mais jovens. Os velhos amargurados, os velhos frustrados, os velhos que se tornam impedidores do progresso dos mais jovens, são aqueles que realmente têm uma grande incapacidade de ser gratos pelo que viveram. Esses vão procurar, por exemplo, dominar o poder, dominar as famílias, dominar as situações e trancar o desenvolvimento dos mais jovens. Os que são dominados pela gratidão vão poder se identificar com os mais jovens e vão poder, por exemplo, admirar a capacidade daqueles que agora estão
tocando o barco para frente. Assim, em suma, a velhice é uma etapa que pode ser vivida com mais ou menos desesperança e com mais ou menos integridade. Obrigado. Eu tenho certeza que todos vocês teriam uma série de perguntas, mas eu acho que esse Grand Round ele é um pouquinho lúdico também. E eu, para terminar o Grand Round, eu vou passar para vocês um filmezinho que me chegou da internet. Eu achei muito interessante, que dessas tantas mensagens que a gente recebe, que é um poema do Juca Chaves, que eu não sei se vocês conhecem, e foi animado por umas estudantes da Escola de Filosofia. Eu acho até que foi um trabalho de conclusão da filosofia do Rio de Janeiro. Vamos passar? Eu preciso que se apague a luz. Um minutinho só para... Tem som, apaga-se a luz. Opa. Som mais alto, por favor. Sentir-se jovem é sentir o gosto de envelhecer ao lado da mulher, curtir ruga por ruga de seu rosto, que a idade sem vaidade lhe trouxer, o corpo transformar-se em escultura, o tempo apaixonado é um escultor, e a fêmea oculta na mulher madura explode em sensuais formas de amor, e a fêmea esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor, e a fêmea esta escultura, já mulher madura, explode em sensuais formas de amor. Ser jovem 50 não é preciso provar que emagrecer rejuvenesce, pois a melhor ginástica é o sorriso, e quem sorri de amor nunca envelhece. Amar ou desamar sem sentir culpa, desafiando as leis do coração, não faça da velhice uma desculpa, e nem da juventude profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Idade não é culpa, velhice não é desculpa, nem mesmo a juventude é profissão. Fica mais velho quem tem medo de ser velho, roubando sonhos de alguma adolescente. Dizer que ele dá duas, que é potente, mentir para si próprio e para o espelho. A idade é uma verdade, não ilude quem dividiu a vida com prazer. Velho é se drogar de juventude, ser jovem é saber envelhecer. Velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer. Ser velho é quem se ilude que a idade é juventude, ser jovem é saber envelhecer. Obrigado a todos, até a quarta que vem.